E aí, gente, tudo bem? Beleza. Vamos ver então hoje a multiplicação de números decimais. Para multiplicar dois números decimais, considere-os como se fossem números naturais. E após obtermos o produto, levaremos em conta as casas decimais, tanto as do multiplicador como as do multiplicando. Ok? Ou tanto as do multiplicando como as do multiplicador. Né? Então veja bem, vamos entender isso aqui através de um exemplo. Calcular 243,5 vezes 2,53. Como é que nós vamos fazer? Eu coloco, olha aqui, um número em cima do outro. Observe que eu não preciso, né, levar em consideração aquela regrinha de vírgula debaixo de vírgula, tá certo? Faço o alinhamento dos números aqui, ó, mas não preciso colocar vírgula debaixo de vírgula. Por quê? Porque na hora de multiplicar dois números decimais, eu vou considerá-los como se fossem números naturais. Ou seja, eu vou desconsiderar as vírgulas. Então, eu vou fazer a multiplicação como se fosse 2.435 vezes 253. Ok? Depois que eu encontrar o resultado, aí que eu vou me preocupar com as casas decimais. Tá certo? Vamos então multiplicar como se fossem números naturais. Olha lá, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10, vai 1. 3 vezes 4, 12 e 1, 13, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Beleza? 5 vezes 5, 25. Olha o deslocamento de uma casa para a esquerda. Né? É assim que eu multiplico. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17, vai 1. 5 vezes 4, 20, com 1, 21, vão 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Ok? Agora aqui, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Agora eu vou somar. 5, 0 mais 5, 5. 3 mais 7 mais 0, 10, vai 1. 1 mais 7, 8, com 1, 9, com 7, 16, vai 1. Mais 2, 3. Com 8, 11, vai 1. Mais 1, 2. Com 4, 6. Pronto, está somado. Agora veja bem. 243,5 tem quantas casas decimais? Uma, né? Olha aqui. Uma casa decimal. 2,53 tem quantas casas decimais? Duas, né? Olha aqui. Então, uma casa decimal mais duas casas, né? Eu vou levar em consideração todas as casas decimais, dá 3, né? São 3 casas decimais. Então, o resultado tem que ter 3 casas decimais. Tá certo? Eu vou somar uma casa decimal mais duas casas, são 3 casas. Então, o resultado, olha aqui, tem que ter 3 casas decimais. Então, eu conto assim, ó. 1, 2, 3, né? E coloco a vírgula aqui, ó. Tá vendo?
O número que eu obtive foi 616.055. Levando em consideração as casas decimais, né, o resultado tem que ter 3 casas decimais. O resultado, então, é 616,055. Ok? Então, vamos repetir a regra. Agora vocês vão entender. Para multiplicar dois números decimais, considere-os como se fossem números naturais. Foi o que eu fiz. E após obtermos o produto, levaremos em conta as casas decimais, tanto as do multiplicando como as do multiplicador. 3 casas decimais. Fácil, né? É só isso. E para dividir? Então vamos ver a divisão. A divisão se faz reduzindo-se tanto o dividendo como o divisor a numerais contendo o mesmo número de casas decimais. A seguir, cortam-se as vírgulas, após o que efetua-se a operação como se eles fossem números naturais. Vamos entender esse enunciado através dos exemplos. Vejamos o primeiro exemplo. 432,32 dividido por 211,6. Eu quero fazer essa divisão, né? Essa divisão 432,32 dividido por 211,6 com uma aproximação de 0,01, com aproximação de 1 centésimo. O que é isso? O que isso significa? Que a minha divisão, o resultado, vai ter que ter 2 casas decimais. Ok? Quando eu encontrar 2 casas decimais na divisão, eu paro a divisão. Porque eu quero uma aproximação de 1 centésimo. E 1 centésimo, olha aqui, 0,01, tem 2 casas decimais. Vamos entender então. Vamos olhar aqui em cima e o exemplo. Ó. A divisão se faz reduzindo-se tanto o dividendo como o divisor a numerais contendo o mesmo número de casas decimais. Então vou ter que igualar as casas decimais. Ó. Eu já sei fazer isso. Olha lá. 432,32 tem 2 casas decimais. 211,6 tem uma casa decimal. Para igualar, é só colocar um zero aqui. Ó. Ok? Então fica 432,32 dividido por 211,60. Igualei as casas decimais. A seguir, cortam-se as vírgulas. Tá? Olha. Tira a vírgula. Após o que, efetua-se a operação como se eles fossem números naturais. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é dividir 43.232 por 21.160. Né? Na hora que eu tirar as vírgulas, a divisão vai ficar assim. 43.232 dividido por 21.160. Tá certo? Divido como se não existissem as vírgulas, depois que eu igualo as casas decimais. Então, essa divisão, 43.232 dividido por 21.160, vai dar 2 aqui, né? 2 vezes 21.160, tá certo? Vai dar 42.320. Eu coloco esse resultado aqui, ó.
Aí eu subtraio. Estão lembrados desse processo? Estão, né? Nós estudamos isso aqui direitinho nas aulas anteriores aí, né? Então, 2 vezes 21.160 vai dar 41.320. Digo, 42.320. Agora eu subtraio. 43.232 menos 42.320 vai dar quanto? 912. 912 não dá para dividir por 21.160. O que eu faço? Coloco um zero aqui. Ó. Na hora que eu colocar um zero aqui, imediatamente eu ponho uma vírgula aqui. Ó. Tá certo? Essa vírgula é consequência normal da divisão entre 43.232 e 21.160. Tá? Bom, aí fica 9.120, que também não dá para dividir por 21.160. Coloco mais um zero e acrescento um zero aqui. Esse é o procedimento. 91.200 dividido por 21.160, aí já dá. Dá 4. 4 vezes 21.160, né? 4 vezes 21.160 vai dar 84.640. Vou subtrair 91.200 menos 84.640, o resultado 6.560. Como o resto é diferente de zero, olha só, poderíamos continuar fazendo a divisão, né? Normalmente. Mas como a aproximação pedida indica o quê? 1/100, 2 casas decimais, então nós paramos nesse ponto. Tá certo? Então o resultado aproximado da divisão é 2,04. Entenderam, gente? Vamos ver mais um exemplo. Olha, o segundo exemplo. Eu quero dividir 2,3 dividido por 11,42. Com uma aproximação de 0,001. Ou seja, com aproximação de 1 milésimo. 3 casas decimais. Então, mesma coisa. Ó. Vou igualar as casas decimais, né? 2,3, 11,42. 11,42 tem 2 casas decimais. 2,3 tem apenas uma. Eu coloco um zero e igualo as casas decimais. Igualei as casas decimais? Igualei. Elimino a vírgula. Né? Corto a vírgula aqui e aqui. Tá certo? É só apagar a vírgula. Vai ficar 230 dividido por 1.142. Dá para dividir? Não dá, né? Vai dar zero. 230 dividido por 1.142 vai dar zero. 0 vezes 1.142 é zero. Coloco o zero aqui, subtrai. O resultado vai ser 230. Ok? Bom, 230 não dá para dividir por 1.142. Agora, com esse resultado aqui, eu coloco o zero aqui. Né? Na hora que eu colocar esse zero aqui, imediatamente eu ponho 0, aliás, eu coloco uma vírgula aqui, né? Quando eu colocar esse zero aqui, vai aparecer uma vírgula aqui. Ok? É só relembrar lá as nossas aulas de divisão de números naturais. Né? Coloco o zero aqui, uma vírgula aqui. Vai ficar 2.300 dividido por 1.142. Aí já dá para dividir. Tá certo? Ó, pelo outro processo, né, de divisão, que é mais rápido, quando eu pego aqui 230 dividido por 1.142, né,
Não dá para dividir, aí eu ponho um zero aqui, lembra? E 0, aqui, de imediato. Mas como nós estamos fazendo por esse processo aqui, ó, vamos continuar, tá certo? Então, eu fiquei com 2.300 dividido por 1.142, que dá 2. 2 vezes 1.142 dá 2.284. Subtraindo 2.300 menos 2.284, eu vou encontrar 16. 16 não dá para dividir por 1.142. Coloco um zero aqui e um zero aqui. Olha lá. Aí fica 160. 160 também não dá para dividir por 1.142. Aí eu ponho mais um zero aqui para fazer a divisão. Tá certo? Fica 1.600 dividido por 1.142, que vai dar 1. 1 vezes 1.142 dá 1.142. Subtraindo 1.600 menos 1.142, 458. É o resto. A aproximação pedida é de 3 casas decimais, né? 1 milésimo. Então, eu já tenho 0,201. 3 casas decimais, então eu paro a divisão aqui. Tá? Então, 2,3 dividido por 11,42, com aproximação de 1 milésimo, o resultado é 0,201. Ok? Muito bem. Então, veja bem, da mesma maneira que no exemplo anterior, paramos quando chegamos na terceira casa decimal, né? Ou seja, 0,001. Bom, diante disso, diante desses dois exemplos aqui de divisão, agora eu posso converter quaisquer frações em números decimais. Tá? Convertendo quaisquer frações em números decimais. Para realizar a conversão de uma fração qualquer em um número decimal, basta realizar a divisão do numerador pelo denominador. Né? Veja bem, olha esse exemplo aqui. 18/75 é 18 dividido por 75, né? Então eu faço a divisão. Né? 18 dividido por 75. Olha lá, dá 0. Vezes 75 a 0, 18 menos 0, 18. 18 não dá para dividir por 75. Coloco o 0 aqui e a vírgula aqui. Ó. 180 dividido por 75 vai dar 2. Né? 2 vezes 75, 150. 180 menos 150 dá 30. 30 não dá para dividir por 75. Coloco um 0 aqui e faço a divisão. De 300 por 75 dá 4. 4 vezes 75, 300. 300 menos 300, 0. Então, 18 dividido por 75 dá 0,24. Como o resto da divisão foi 0, né, o quociente obtido é um decimal exato. Ok? 18 dividido por 75 dá 0,24 com o resto 0. Agora veja essa divisão aqui, ó. 7 sextos. 7 sextos é 7 dividido por 6. Né? 7 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6. Né? Coloco o 6 aqui. 7 menos 6, 1. 1 não dá para dividir por 6. Coloco o 0 aqui. Tá? Aí fica 10 dividido por 6. Na hora que eu colocar o 0, eu tenho que colocar a vírgula aqui. Ó. Tá certo? 10 dividido por 6 dá 1 vezes 6, 6. 10 menos 6, 4. 4 não dá para dividir por 6. Coloco o 0 aqui. 40 dividido por 6 dá 6.
6 vezes 6, 36. 40 menos 36, 4. Olha só. Mesma coisa. 4 não dá para dividir por 6. Coloca o zero aqui. 40 dividido por 6. 6 vezes 6, 36. 40 menos 36, 4. Vocês já perceberam, né, que esse 6 aqui vai repetir indefinidamente, né? Essa divisão não tem fim. Sempre vai dar 6, tá? Por isso que eu coloco aqui as reticências, né, indicando que o 6 vai repetindo aqui, né, e não tem fim. Como o resto da divisão é diferente de zero, o quociente obtido, 1,166666666 reticências, é um decimal não exato. Além disso, como sempre resta 4, o resto sempre vai ser 4, o algarismo 6 se repetirá indefinidamente no quociente. Isso não tem fim. Portanto, o número decimal 1,16666 reticências, né? Ele é chamado, esse número aqui, ó, de dízima periódica. Isso aqui é uma dízima periódica. Ok? Então, quando eu converto uma fração em número decimal, eu posso encontrar um decimal exato, como no primeiro exemplo. Tá? Posso encontrar também uma dízima periódica, como no segundo exemplo. Ok? É isso aí. Bom, nós vamos assimilar melhor esses conhecimentos, ou seja, multiplicação e divisão de números decimais, exercitando. Tá? Através dos exercícios, nós vamos assimilar essa aprendizagem e não vamos esquecer mais. Isso aí, esse conhecimento, é muito importante para o aprendizado de toda a matemática. Tá? Então, vamos exercitar, vamos fazer todos os exercícios. Então, olha só. Exercício número 6. A tabela a seguir mostra os preços de alguns produtos de uma cesta básica. Então, 2 kg de carne tem o preço, né, de 9,34, né? Pode ser aqui R$ 9,34. Tá? Vamos representar apenas o número decimal, 9,34. 4 latas de sardinha, 4,92. 3 dúzias de ovos, 4,35. 5 kg de arroz, 5,10. 2 kg de feijão, 4,84. São apenas exemplos, viu, gente? Porque não é o preço real, não. Quem dera se fosse, né? Bom, se os preços nas quantidades indicadas são os apresentados, qual o valor de uma unidade de cada? Ou seja, eu quero saber quanto que é 1 kg de carne. Se 2 kg, né, custam 9,34. 4 latas de sardinha custam 4,92. Quanto custa uma lata? É o que eu quero saber. 3 dúzias de ovos custam 4,35. Quanto custa, então, uma dúzia? Entenderam? Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta, se for montada uma cesta básica diferente, né, vou mudar as quantidades aqui, ó, com 3 kg de carne, 2 latas de sardinha,
uma dúzia de ovos, 3 kg de arroz e 1 kg de feijão, quanto esta nova cesta básica custará. Entendido? Calcula aí quanto é que vai custar essa nova cesta básica. E é só isso, né? Na próxima aula, nós vamos corrigir os exercícios. Até lá, então.